Olha aqui a matéria, ó. Condenada pelo STF, Zambelli pede Pix a seguidores para pagar 2 milhões de reais. Essa foi a multa estabelecida. A deputada federal Carla Zambelli publicou hoje esse vídeo, foi um vídeo nas redes sociais, em que ela pede essas doações via Pix para os seguidores para custear essas multas judiciais, esses processos nos quais ela foi condenada. Essa postagem ocorre, então, dias depois da parlamentar ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão e ao pagamento de 2 milhões de reais por danos morais coletivos na participação em um esquema de invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, isso em 2023. Então, trazendo essa informação a Mirelle Pinheiro. O vídeo tá aqui. Vou pedir pro pessoal, será que a gente consegue baixar esse vídeo enquanto eu comento aqui? Daí a gente mostrar pra você um pouco desse vídeo. Antes eu vou comentar aqui sobre a matéria, claro, né? Ela traz esse vídeo, ela fica alegando, né? Ela nega que tenha cometido qualquer crime, volta a afirmar que está sendo alvo de perseguição política por parte do Supremo Tribunal Federal, que é um discurso que ela mantém, né, desde que ela começou a se tornar alvo dessas investigações. A gente já falou sobre isso, inclusive aqui, ela esteve já aqui ao vivo no Boletim Metrópolis, conversando com a Neila Guimarães, e se você quiser depois procura também essa entrevista. Ela já tem um tempinho, mas com certeza ainda dá para tirar muita informação dela. Ela também diz que responde perante ao TSE a mais de 20 ações judiciais relacionadas à divulgação de fake news. Ela, semana passada, disse que tomou uma multa de 44 mil reais. E aí ela está pedindo, então, para os seguidores uma ajuda para ela pagar. Ela, quando fez essa entrevista aqui, ela falou pra gente, falou pra Neila Guimarães, que ela não tinha dinheiro em conta, que ela não tinha como pagar essas multas que ela tá, né, naquela época, poderia pagar e agora foi condenada a pagar. Então, pode entrar na coluna da Mirelle Pinheiro, ela tem mais informações a respeito disso. Inclusive, que essa condenação mais recente, essa aqui, né, tem a multa dos 2 milhões. Foi decidida por unanimidade pela primeira turma do STF sobre essa invasão ao sistema do CNJ em janeiro de 2023. Segundo a denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, Zambelli foi a autora intelectual da ação que resultou na emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Você deve lembrar bem dessa história, né? O pessoal aqui já me apontou no meu pontinho de que a gente tem um vídeo da Zambelli, então vamos colocar aí para ver como é que ela tá fazendo esses pedidos, de que forma ela tá se defendendo em mais esse capítulo na vida política de Carla Zambelli. Olá, amigos, aqui é a Carla Zambelli. Bom, muitas pessoas têm perguntado o que eu tenho feito para melhorar minha situação. Eu vou contar para vocês rapidamente dos processos que eu tenho vivido. Um processo é no TRE, já perdi no TRE, e foi por liberdade de expressão. Escrevi algumas frases no meu Twitter, cobrei transparência do TSE e por isso estou sendo cassada no meu mandato. Isso pode fazer com que outros 4 parlamentares que eu ajudei a entrar também percam os seus mandatos e pode tirar do PL uma boa quantia de dinheiro de fundo eleitoral. Por isso, eu tenho lutado para ganhar esse projeto com todas as minhas forças. Esse processo. Há 2 processos criminais, os quais acho que vocês já sabem, da questão da arma, que era legal e que eu só saquei após um tiro. Houve um disparo de um tiro e eu, temendo pela minha vida, saquei a arma que não atirei. Só cessei aquele perigo. E mesmo sendo tratada como vítima na Polícia Civil, no STF, eu sofri uma pena de 5 anos e 3 meses de cadeia e mais 480 mil reais de multa, além de perda de mandato que vai passar pela Câmara. O terceiro processo criminal é um processo em que dizem que eu fui a pessoa que mandei um hacker invadir o CNJ. Ele ficou como corréu e eu como ré, mandante do crime. A única prova que existe é a palavra dele contra a minha. A palavra de uma pessoa que mudou 6 vezes os seus depoimentos e que já foi chamado como mentiroso contumaz pela Polícia Federal, não por mim, pela Polícia Federal. Mas o STF, infelizmente, em uma perseguição política feroz contra mim, porque falo contra coisas que eu não concordo, me deu uma decisão desfavorável nesses 2 processos criminais. Além disso, eu tenho
pelo menos 20 processos no TSE por fake news. Por exemplo, a última que eu tomei um processo de 44 mil, que eu paguei semana passada, e para isso meu pai teve que vender o carro dele para me ajudar. 44 mil reais por ter dito que na época de Lula e Dilma a gente houve e poderia haver novos roubos de aposentados do INSS. Acredite se quiser, já transitou em julgado e virou fake news, sendo que nós estamos vivendo um roubo bilionário histórico no INSS dos aposentados. Mas quando eu disse na campanha, aí era fake news. Assim como esse tipo de processo, tem vários outros. E cada um dá uma multa de 30 mil, mais honorários advocatícios, mais multa para o PT e etc. E isso gera uma multa entre 44 e 45 mil reais. Não tá fácil minha situação. Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Esqueci de comentar que a multa, no caso da invasão hacker, é de 2,8 milhões, um pouco mais que isso, mais 2 milhões, que é uma conta que eu e o Walter Delgatti deveríamos pagar, mas a gente sabe que ele não vai pagar. Então, provavelmente eu vou ter que pagar para me ver livre disso. Quanto antes eu conseguir começar a arrecadar esse dinheiro, melhor. Eu tenho pensado em várias formas de negócio, inclusive uma devo lançar daqui 40 dias, mas enquanto isso eu preciso levantar recursos para poder pagar as multas do TSE, para poder já começar a pagar essas 2 multas, inclusive para poder pedir tranquilamente a suspensão do meu processo. Essa multa pode ser cobrada antes. E pode vir em cima do meu salário, como já vieram várias vezes, inclusive do dinheiro do gabinete, como já pegaram também 9 mil reais do meu gabinete, dinheiro de fluxo de caixa do gabinete, que é um CPF, uma conta com o meu CPF. Por isso quero pedir sua ajuda. O quanto você puder ajudar. Se você pode com R$1, então faz um Pix de R$1. Se você pode com mais, eu te peço então que você coloque um pouco mais. Mas eu realmente vou precisar da sua ajuda. Se você concorda que essa luta é uma luta que eu vivi pelo Brasil, que eu vivo pelo Brasil, para poder trazer mais transparência, mais liberdade de expressão, como fiz, por exemplo, a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2022, que gerou inclusive a visita de uma pessoa da CIDH aqui no Brasil. Se você acredita em tudo isso que eu fiz, se você, mesmo não concordando com uma atitude ou outra, com o fato de eu ter sacado a arma, mas concorda que 15 anos e 3 meses de prisão é muito tempo, eu peço que você me ajude. Para vocês terem uma ideia, a Débora tomou 14 anos de cadeia por ter escrito de batom numa estátua lá no STF. Uma injustiça. Uma grande injustiça. Alguém pode falar, mas ela não devia ter feito. Eu também não devia ter sacado a arma. Mas aconteceu. Cometemos um erro. Um erro muito pequeno para uma multa e para um cárcere tão largo, tão longo. No meu caso, 15 anos e 3 meses, 1 ano e 3 meses a mais do que Débora. Por ter feito o meu trabalho, por ter falado o que eu devo falar, por ter questionado. E porque um hacker resolveu se vingar de algo da direita. E usando eu como exemplo para isso. E infelizmente eu já contava, com uma perseguição política também. Eu peço que você não me abandone. Eu peço que você me ajude com o que você puder. O meu CPF está aqui embaixo. Quando você for fazer o Pix, vai aparecer meu nome para você ficar mais tranquilo, tá bom? Muito obrigada pelo seu apoio. Um grande abraço.